Baixa nos reservatórios da região. Período de seca afeta diversas cidades do país e no Plano Aberto de hoje você vai ver que atitudes simples tomadas no dia a dia ajudam a economizar água. E você vai ver também: estudantes que se inscreveram no FIES devem ficar atentos ao prazo para o cadastro complementar. Curso de restauração é oferecido de graça em Ouro Preto e você confere ainda as vagas de emprego abertas aqui na região. Fique com a gente, está começando o Plano Aberto. Olá! As cidades de Ouro Preto e Mariana já estão sofrendo com os efeitos da seca típica desta época do ano. Aqui na região, a última chuva significativa foi registrada no dia 19 de maio, ou seja, há cerca de 2 meses e meio. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia e essa falta de chuva reflete diretamente nos níveis dos reservatórios que abastecem as cidades. E a melhor forma de enfrentar esse período é adotando hábitos conscientes no uso da água. A repórter Kellen Barros foi conversar com um professor de educação ambiental que vai dar dicas que você pode adotar no dia a dia. Pois é, Vitor, com essa situação que afeta diversas regiões do país, a ordem é economizar água. E é com medidas simples dentro de casa que a gente contribui com a natureza. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o Júlio Fontinelli, que é professor da área de meio ambiente. Júlio, a gente deve evitar o desperdício de água todos os dias, independente da época, mas no período de estiagem essa consciência ambiental é ainda mais importante, porque algumas pessoas ainda não conseguem adotar esses hábitos. Então, Kellen, uma coisa que eu acho que acontece é o seguinte: nós temos uma zona de conforto em que a gente quer usufruir de tudo que a gente tem direito para a nossa qualidade de vida, pensando mais em nós mesmos do que pensando no próximo. E as questões ambientais, elas são bem assim, né? E a água não foge desse aspecto, né? A gente pensa assim, olha, eu vou consumir ao máximo e eu acho que não vai faltar para ninguém. Mas com a água acontece exatamente isso. Nós temos uma rede de abastecimento que tem um limite. Então, se uma pessoa começa a usufruir demais, né, gastar demais ou desperdiçar demais, acaba faltando para outras pessoas. Então, a gente precisa de pensar um pouco mais no próximo, não pensar só na gente, né? E como é possível economizar água dentro do espaço doméstico? Olha, existem várias coisas que a gente pode fazer dentro de casa que vão ajudar a gente a economizar água. Uma das principais questões que a gente tem que observar é se existe algum vazamento em casa. Os vazamentos são os principais vilões, né? Porque muitas vezes fica lá uma torneira pingando, né, o dia inteiro. Ao longo do dia vai ser um consumo grande, numa semana, um mês, vai consumir muita água. Os vasos sanitários também costumam ter muito vazamento. Então você pode ali jogar uma borra de café e ver, porque às vezes forma um filete de água muito pequeno, você não consegue visualizar. Então você jogando ali uma borra de café ou uma cinza, você consegue visualizar e aí você providencia o reparo. Outras atitudes, né, como na hora que você vai lavar uma louça, você só deixar para enxaguar a louça toda junta, então ensaboa tudo primeiro e depois, né, enxágua toda essa louça direto. E qualquer outra questão que você vê que a água tá escorrendo sem fazer o uso para o qual você gostaria, então está na hora de fechar a torneira. Então ter essa consciência o tempo todo, de só abrir a torneira realmente na hora que for utilizar. E o reaproveitamento da água também é possível dentro de casa. Exatamente. Então você pode pegar a água da máquina de lavar roupa, por exemplo, né, e guardar aquela água e usar para limpar o quintal, para os usos que não precisa de ter uma água, né, que seja uma água potável. Você pode também acumular a água da chuva e usar para regar a horta, né, como você mencionou. É muito bom você ter horta em casa, né, para ter alimentos mais saudáveis, mas é bom também você ter um acúmulo de água na época de chuva para depois você usar para essa rega da sua horta. Sim, mas muita gente também pensa que essa economia que a gente faz dentro de casa não é suficiente para combater a escassez de água em época de estiagem. E esse pensamento acaba prejudicando o abastecimento de uma forma geral.
Sim, isso acontece muitas vezes porque as pessoas sabem que outras atividades econômicas gastam muito mais água, como a agricultura, e aqui na nossa região, por exemplo, a mineração, né, que usa muita água para lavagem de minério, nos minerodutos, né? Então as pessoas ficam pensando assim, quem sou eu perto dessas atividades, né? E realmente, elas consomem muito mais do que a gente individualmente. Mas a gente tem que pensar que a gente está dividindo uma mesma quantidade de água que vem para o meio urbano. Então a gente tem que pensar nas outras pessoas também que vão precisar de usar essa água. Tá? Muito obrigada, Júlio. Obrigado a você. E é possível denunciar o desperdício de água. Em Ouro Preto, você pode ligar para o 3559-3237. Já em Mariana, o número é o 3557-9300. E apesar desses 2 meses e meio de estiagem aqui na região, uma boa notícia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de chuvas em todo o Brasil, principalmente aqui no Sudeste, a partir da noite desta terça-feira. A tendência é que elas se intensifiquem nas proximidades de Ouro Preto e Mariana na quarta e quinta-feira. As temperaturas devem variar com máxima de 26 graus e mínima de 10 graus. Vale reforçar que hábitos conscientes com a água, como explicado pelo professor aí na entrevista agora há pouco, devem ser diários, mesmo em período chuvoso. Os estudantes pré-selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil para o primeiro semestre de 2018 têm até a sexta-feira para fazer a complementação da inscrição. O processo deve ser feito por meio do acesso à página do FIES na internet. Lá o estudante encontra o passo a passo do que fazer e a porcentagem a ser financiada. Outras informações estão lá na página do FIES. É só você buscar o link Complementação da Inscrição no FIES Seleção. O endereço é fies.mec.gov.br. E para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, confira o nosso quadro de vagas. O Cine Ouro Preto oferece uma vaga para carpinteiro. Não é exigido escolaridade, mas o candidato deve morar na sede da cidade. O Cine Ouro Preto também oferece uma vaga para instrutor de autoescola. O interessado deve ter 6 meses de experiência comprovada em carteira, ensino médio completo, além de curso de instrutor de trânsito. Só pode concorrer à vaga moradores de Ouro Preto. O Cine Ouro Preto oferece 2 vagas para mecânico eletricista de automóveis e máquinas. O candidato deve ter 6 meses de experiência, carteira de habilitação na categoria E. A vaga está disponível para moradores de Ouro Preto, Congonhas, Lafayette e Ouro Branco. O Cine Ouro Preto também oferece uma vaga para torneiro mecânico. É necessário ter o ensino médio completo, além de 6 meses de experiência. A vaga é destinada somente para candidatos de Ouro Preto. O Cine Mariana oferece 8 vagas para laboratorista de solos. O candidato deve ter ensino médio completo, 6 meses de experiência e carteira de habilitação na categoria B. As vagas estão disponíveis para moradores de Mariana. O Cine Mariana também oferece uma vaga para tratorista agrícola. O candidato deve ter o ensino fundamental, que pode ser incompleto, 6 meses de experiência na área e carteira de habilitação na categoria D. As vagas estão disponíveis apenas para moradores de Mariana. Vale lembrar que as vagas abertas no Cine Ouro Preto e Mariana podem ser preenchidas a qualquer momento. E uma última notícia. Estão abertas as matrículas para o programa ARO, Arte, Restauro e Ofícios, oferecido de graça em Ouro Preto. Podem participar estudantes com idades entre 14 e 18 anos que têm interesse em desenvolver habilidades artísticas e aprender práticas de restauração. A matrícula também é de graça e deve ser feita até o dia 6 de agosto no Núcleo de Ofícios, que fica na Rua Dom Elvésio, número 428, no bairro Cabeças. Na hora da matrícula, o candidato deve estar acompanhado de um responsável maior de 18 anos e apresentar o comprovante de endereço, a carteira de identidade do aluno e do responsável, o CPF, o comprovante de matrícula escolar e o cartão do Bolsa Família, caso possua. Outros detalhes é só ligar para o 3551-4013. E o Plano Aberto de hoje está terminando. Você pode rever todas as nossas reportagens no nosso canal na internet. O endereço você já sabe, né? youtube.com/tvufop. É sempre muito bom ter a sua companhia. Até amanhã!